Ora então, bom dia a todos os irmãos. Pela graça de Deus, ao fim destes meses todos, o Senhor me está concedendo a graça de poder estar aqui no púlpito e poder servi-lo desta forma e poder partilhar a palavra de Deus. E por isso eu louvo ao Senhor e agradeço as orações e o apoio de todos os irmãos. E nesta manhã eu queria partilhar um pensamento e assim me ajuda o Senhor, ainda correndo o risco de alguém chegar ao fim e dizer, se era para dizeres isso, mais valeria continuar calado. Mas aqui estou para servir o meu Senhor e para partilhar a sua palavra. E o que eu queria partilhar convosco nesta manhã é algo que eu na ceia do Senhor já partilhei, um pensamento que teve a ver com a questão de fazer a seção de pessoas que nos fala o apóstolo Tiago. Mas eu queria nesta manhã ir mais longe e falar, e começar por falar em algo que, digamos, está na ordem do dia e que me traz, a mim particularmente, algumas preocupações. E aquilo que eu tenho a ver é exatamente com imigração. E me preocupa porque tenho irmãos na fé que são imigrantes. Porque tenho irmãos na fé que vivem e que estão ansiosos pela sua situação. E vejo, de facto, que a situação é verdade, eu concordo, que é uma situação que deve ser resolvida, porque para bem de todos, porque as coisas como estão não podem, nem devem continuar, mas as coisas devem ser tratadas, resolvidas com respeito pelas pessoas. E é isso que eu não vejo. Não vejo o respeito pelas pessoas. Vivemos tempos difíceis. Aliás, isto é uma frase feita porque todos os tempos são difíceis. Todos os tempos que, para aqueles que querem viver uma relação com Deus a sério, a vida deles nunca foi fácil. Portanto, continuamos a viver tempos difíceis. Mas o que muda e altera um pouco, e em relação concretamente a este problema da imigração, eu vejo muito ódio. Vejo incitamento ao ódio, vejo incitamento à violência, à perseguição, e isso é falta de respeito para com os outros. E exatamente porque tenho irmãos na fé e pessoas que conheço, que vivem, que estão ansiosos, porque correm o risco, de um momento para o outro, terem que abandonar o país. E alguns deles trabalham, são honestos, trabalhadores. É verdade que, por enquanto, no nosso país, ainda não corremos o risco, e não corre o risco do que acontece em alguns, de serem tratados como malfeitores, como ladrões, serem algemados, acorrentados, isto é, faltar ao respeito pelas pessoas. E eu disse que tinha várias preocupações. E a primeira preocupa-me com estes, sejam meus irmãos na fé, ou não, de uma forma geral, mas particularmente mais por aqueles que são meus irmãos na fé e que vivem esta situação. E o que me preocupa também é ver que há irmãos, não ponho em causa, que são meus irmãos na fé e que
são influenciados por estas mensagens de ódio, por estas mensagens, e partilham e concordam com este tipo de atitudes. Isto para mim é lamentável e é inqualificável que haja alguém que se diga que é crente e concorde e que partilhe deste tipo de comportamento. E eu já vi, ninguém me contou, eu já vi este tipo de coisas nas redes sociais a concordarem, a postarem este tipo de atitude, de violência, de agressividade, de perseguição, por influência de tudo o que se passa na nossa sociedade. Mas a Igreja, e a Igreja sou eu, e a Igreja são todos aqueles que estão aqui, que são meus irmãos na fé, que creram no Senhor Jesus Cristo, Salvador. A Igreja está aqui, não é para ser influenciada, é para influenciar. E infelizmente, o que eu vejo é que uma grande parte da Igreja é mais influenciada do que influencia. Porque eu vejo que esses irmãos que postam este tipo de mensagens, não os vejo a postar mensagens de Deus. Não os vejo a partilhar a mensagem de Deus, mas vejo-os a partilhar este tipo de coisas. E para mim, eu me preocupo com esses meus irmãos também, porque estão a ser de tal maneira influenciados que perderam a noção das coisas, perderam a noção do que é estar em Cristo, do que é, de facto, viver para Cristo neste mundo. Perderam completamente a noção da sua responsabilidade, dos seus privilégios, mas também da sua responsabilidade aqui neste mundo. E isto é, quanto a mim, inaceitável. É importante começar do princípio. E é importante nós começarmos lembrando-nos do que a palavra de Deus diz. Na carta aos Romanos, no capítulo 3 e verso 23, o apóstolo começa por dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não sei se algum de nós se considera superior aos outros, ter uma relação especial com Deus. Não. Deus olha e olha para todos os homens, e todos os homens à face da terra, sejam portugueses, sejam chineses, sejam brasileiros, sejam paquistaneses, seja quem for, todos são pecadores. Não há nem exceção. Deus, todos os homens estão nivelados. Ninguém é mais do que ninguém. Todos os homens são pecadores. Esse é o estado em que todo homem, de facto, se encontra. E neste mesmo capítulo, e no verso 10, nós lemos como está escrito: não há o justo, nem há um sequer. Não há um justo. Não há ninguém que não seja pecador. Todos são pecadores. Esta é a condição em que todos os homens se encontram. Sejam portugueses, sejam quem for. Todos os homens. E quando fala todos os homens, são homens e mulheres. Todos, aos olhos de Deus, todos são, de facto, pecadores. E Deus agiu para com todos da mesma forma, sem exceção. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou quem? Amou alguns privilegiados. Amou-me só a mim, não amou mais ninguém. Excluiu todos os outros,
homens e amou-nos só a mim? Não. Amou o mundo. Deus ama todos, porque todos são pecadores. Não há um justo. Ninguém se considera mais do que ninguém, porque aos olhos de Deus todos são nivelados, todos são pecadores. E não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social, não importa. Aos olhos de Deus, todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. E Deus amou todos, não excluiu ninguém, não fez exceção de pessoas, não disse que ama mais uns do que outros. Ama de igual modo toda a gente, todos da mesma forma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, a oportunidade da salvação é dada a todos sem exceção. O Senhor Jesus Cristo não morreu por alguns eleitos, não morreu apenas por alguns. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Portanto, a oportunidade que Deus dá da salvação não é apenas a alguns, ainda que alguns digam que há uns eleitos, há uns especiais, é falso. Não é isso que se vive na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz a cada um de nós aqui nesta manhã é que Deus ama-te. Deus ama-te. Deus quer salvar-te, porque tu és pecador. E como pecador, jamais poderás entrar à presença de Deus. Portanto, Deus ama-te. Tu que estás aqui, que ainda não tens uma relação pessoal com Deus, tens hoje a oportunidade de a ter. Basta crer. O versículo diz, para que todo aquele que nele crê, nele, no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que nele crê, mas tenha, não pereça, não morra, porque todos estão separados de Deus. Mas o que Deus quer é que todos nós vivamos eternamente. Não morramos. E aqui o morrer, é lógico, todos nós um dia vamos morrer, porque todos nós um dia a morte vai bater à porta, ou então, a não ser aqueles que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, estiverem vivos nessa altura, irão ao encontro do Senhor nos ares. Mas o resto, todos passarão, de facto, pela morte. Mas a morte que Deus fala aqui é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. E essa é a condição em que todos os homens se encontram. Mas não é isso que Deus quer que aconteça. Deus quer salvar-te. Deus quer dar-te vida eterna com Ele. Para isso, basta, de facto, crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu dou graças a Deus, porque há quase 50 anos atrás, o Senhor me mostrou isto, mostrou o meu estado, mostrou aquilo que eu precisava. E eu, à semelhança daquilo que nós lemos em Atos 16:31, com o carcereiro de Filipos, quando ele se preparava para pôr termo à vida e percebeu que Paulo e todos estavam ali com ele, qual foi a pergunta que ele fez? Que hei de fazer para me salvar? E essa é a pergunta que eu fiz. Que hei de fazer para me salvar? E certamente pode ser que essa seja a pergunta que alguém nesta manhã aqui esteja a fazer. O que hei de fazer para me salvar? E a palavra de Deus dá a resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Somente isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Portanto,
Esta é a condição de todos os homens, porque todos, de facto, são pecadores. Eu, pela graça de Deus, estou salvo. Cada um de vós que aí está, eu creio que muitos de vós, quase todos de vós, e eu espero que todos vós tenhais esta mesma certeza, a certeza da salvação. Mas quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, o que é que de facto muda? O que é que eu ganho? O que é que acrescenta de facto à minha vida? Para além do facto de eu passar a ter vida eterna, que já não é pouco. Poder passar a viver eternamente com Deus. E este eternamente é já. Eu vivo já uma comunhão pessoal com Deus. E esta comunhão pessoal, ela não vai terminar. Ela vai passar a morte. E vai, aliás, a morte me vai fazer um favor, porque me transportará à presença do Senhor. E, portanto, de facto, essa é a minha certeza. E o que é que ele acrescenta? Nós lemos, portanto, na Carta aos Romanos, no capítulo 6, ainda no capítulo 6, e verso 23, nós lemos isso mesmo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas o dom, a dádiva de Deus, a oferta de Deus, ninguém tem que pagar absolutamente nada, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E quem pagou o preço não fui eu, quem pagou o preço foi o Senhor Jesus Cristo. O que eu preciso unicamente é crer nele. Quem a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vida eterna. Em Romanos ainda, no capítulo 5, o que é que alcançamos? Verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que não quer ter paz? A verdadeira paz, se queres ter paz, só há uma forma de encontrar a verdadeira paz. E isso é, como diz o versículo, em Jesus Cristo. Porque quando aceitas o Senhor Jesus Cristo, tu te reconcilias com Deus. Passas de inimigo para filho de Deus. Passas a ter uma relação pessoal com Deus. Passas a estar em paz com Deus e desfrutar da paz de Deus. Vivemos tempos de guerras, de rumores de guerras, de conflitos, de possíveis tratados de paz. Mas nós sabemos como é que são os tratados de paz. Aliás, se lerem na carta de Tiago, no capítulo 4, ele fala de guerras. E as guerras, não é só as guerras entre países. Há guerra connosco próprio, connosco mesmo. E há guerra uns com os outros. A solução, e ele mostra-nos ali, a solução para essas guerras é Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira paz. A paz com Deus. Portanto, quem crê no Senhor Jesus Cristo alcança vida eterna, alcança a verdadeira paz. E alcança mais. Em Efésios, no capítulo 2, Efésios, no capítulo 2, e verso 19, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Passas a pertencer a uma família, e essa família é a família de Deus.
É uma família eterna. Uma família que durará por toda a eternidade. A nossa família carnal, ela se desfaz com a morte, mas esta família, nem a morte nos separa, que é uma família que vai de facto permanecer por toda a eternidade. Portanto, em Cristo Jesus, nós alcançamos vida eterna, nós alcançamos paz, nós alcançamos uma nova família. Tudo isto em Cristo Jesus. E mais, podia ler outros versículos, não estou aqui mais perto. Gálatas 3:6, e para não demorar muito, Gálatas 3:26 diz-nos assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Passas a ser filho de Deus. Ainda há pouco na ceia, o Nando leu o Evangelho de João, capítulo 1, que nos fala dos verdadeiros filhos e o verdadeiro Filho de Deus. Há uma ideia errada de que todos são filhos de Deus. Isso é falso. Somente aqueles que creem, aqueles que nascem de novo, que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, passam a ser filhos de Deus. Portanto, alcançamos uma nova posição em Cristo. Somos filhos de Deus. De facto, isto é realmente um privilégio tremendo. Todas estas bênçãos, todos estes privilégios que nós ganhamos em Cristo Jesus. E mais, diz em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, na galeria dos verdadeiros mártires, aqueles que morrem de facto por amor do Senhor. Em Hebreus 11:13 diz acerca destes: porque todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Confessaram que aqui não era a sua terra. Eram peregrinos, eram estrangeiros nesta terra. Estavam de passagem. Infelizmente, muitos de nós vivemos como se fôssemos viver aqui para sempre. Mas estes, e assim nos ajuda, Senhor, a percebermos que nós estamos de passagem. Não pertencemos a este mundo. Diz Filipenses no capítulo 3 e verso 20, diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. Não é aqui, não é de facto aqui, mas por enquanto o Senhor quer que nós estejamos aqui. Portanto, nós em Cristo beneficiamos de tudo isto. Esta é a nossa posição em Cristo. Temos vida eterna, temos paz, temos uma nova família, temos uma nova cidade. Mas continuamos aqui, e como filhos de Deus, continuamos aqui como filhos de Deus. Que filhos é que Deus merece que nós sejamos? Que filhos é que de facto este mundo precisa que nós sejamos? Filipenses 2:15 diz-nos: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Estes são os filhos que Deus merece ter aqui neste mundo. E estes são os filhos de Deus que este mundo precisa ter, que são irrepreensíveis, que não há nada a repreender,
que são de facto uma bênção, que de facto, como diz, que brilham, que sobressaem das trevas do mundo, sobressaem e mostram luz, a luz de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. É isto, brilhar neste mundo, revelando quem? Revelando Jesus Cristo. E mais, porque o tempo está a terminar, diz na segunda carta aos Coríntios, nós, irmãos, estamos aqui, o Senhor não nos retirou, estamos aqui com um propósito. E é isto que é preciso que nós entendamos. Não nos deixemos influenciar pelos pensamentos deste mundo, pelas influências deste mundo, mas que o Senhor nos ajude a sermos influenciadores, influenciando este mundo na direção de Deus. Temos privilégios em Cristo, mas temos também responsabilidades. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e versos 18 a 20, diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa responsabilidade. Deus deu-nos um ministério. Temos um ministério. Temos uma responsabilidade. Somos embaixadores de Cristo. Sabem o que é um embaixador? É um representante. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Que tipo de embaixadores temos sido? O que é que nós temos mostrado acerca do Senhor Jesus Cristo? Da pessoa, dos valores, dos princípios do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de embaixador eu tenho sido? E que ministério? Todos nós, na igreja, temos vários ministérios. Mas há um ministério que é de todos. É igual para todos. E esse ministério é o ministério da reconciliação. Deus não te deu o ministério da guerra. Deus não te deu o ministério do ódio. Deus não te deu o ministério da divisão, da confusão. Deu-te um ministério da reconciliação. Tu, que estás em paz, é essa paz que tens que revelar em Cristo. É este o meu ministério. É este o vosso ministério. Todos vós que estáis em Cristo Jesus. O ministério da reconciliação. Ajudar as almas, os pecadores, a se reconciliarem com Deus. Como é que podes, quando revelas todo esse ódio e toda essa maldade, qual é a credibilidade que tens? Que credibilidade é que podes ter quando revelas tudo aquilo que de facto existe no mundo? O ódio, a violência, e concordas com isso? Qual é a tua credibilidade? Já pensámos seriamente na nossa responsabilidade? Perdemos a credibilidade completamente quando nos identificamos com estes valores, com estes comportamentos. Quem é que nos vai ouvir? Quem é que nos vai dar crédito? Pomos o nome do Senhor em causa e, em vez de reconciliar, mandamos almas para o inferno. Tens um ministério da reconciliação, não o ministério da guerra.
Os países têm um ministério, antigamente, agora acho que havia o Ministério da Guerra, mas agora não. Nós não temos esse ministério. O nosso ministério é da paz. E o teu ministério é para ser feito no meio de toda a gente. Não importa a cor da pele, não importa a condição social, a responsabilidade que temos é perante todos os homens, todas as pessoas, exercermos este ministério sem fazer acepção de pessoas, sem excluirmos absolutamente ninguém. E que de facto cada um de nós possa deixar à nossa volta o bom cheiro de Cristo. Na altura, eu relembro o que diz o apóstolo, para terminar, no capítulo 2, que diz de Tiago: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, é a exceção de pessoas. Se eu me identifico, se tu te identificas com o Senhor Jesus, e se fazes a exceção de pessoas, desculpa, mas algo está mal na tua vida. Algo que precisa ser posto em ordem na tua vida. Ou não te identificas com Cristo, agora com Ele não te podes identificar, porque estás a identificar com alguém que nunca rejeitou ninguém, que nunca afastou ninguém, mas sempre todos vieram a Ele, foram ouvidos, foram abençoados. Nunca fez exceção de pessoas. E estás-te a identificar com alguém que morreu por todos os pecadores. Esta é a mensagem da reconciliação. Em Cristo, o Senhor hoje está a reconciliar consigo mesmo todos os pecadores. Esta é a mensagem, é o Senhor, a mensagem de Deus para mim, para eu transmitir a este mundo. E é a mensagem de todo aquele que se identifica com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.